problema é a arrogância que esses malditos tratam o assunto. Dão aquela risadinha sem saber de porra nenhuma. Aí tá vendo? Ah, mas isso aí de dar risadinha, de ter um deboche, eu não me importo. Não, irmão, eu não me importo com nada disso. O que importa pra mim só é o cara ser educado e respeitoso. Ele dá uma risada de deboche, juro pra você, eu entendo. Por exemplo, o próprio Hércules aqui, ele deu uma risada de deboche aqui agora há pouco. Mas eu entendo ele fazer isso. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. É por isso que acontece, porque no Everest você tem menos gás sobre sua cabeça em relação ao nível do mar, porque você está mais abaixo, então você tem um número... Não é menos gás, não é menos... Deixa eu terminar de falar. ...maior de moléculas na sua cabeça. E... Em cima do Everest, não é que você tem menos gás, você tem menor pressão. Oxigênio você vai ter em menor quantidade? Sim, mas tem outros gases lá. Tem uma maior concentração, você tem nitrogênio, entre outros. E por isso que a água ferve em temperaturas diferentes conforme o local, altitude que você está, meu querido. É por isso, tá, viu? Você é louco, mano. Esse Xandão é foda. Nós estamos juntos. Olha o Alfa aí. Só porque falou gravidade, ó. Não. Vai lá, Xandão. Não. Não. Mas isso aqui é muito fácil de refutar, rapaziada. Sério, irmão. Eu achei que isso era do Pix. É lá da live que ele tá reagindo. O Hércules tá lascado. Ele não vai conseguir ver até o final, não. E a atmosfera não funciona assim. Mas ela funciona assim, Super Xandão. É por isso que o mar não tá em cima das nossas cabeças, sabe, meu querido? É por isso que, por exemplo, a gente não tem... O mar não tá em cima das nossas cabeças. O mar não tá, mas e as nuvens? Douglas mandou R$5. O mar. Claro que o mar não vai estar na nossa cabeça. E as nuvens? Pô. Rapaz, 500 toneladas de nuvem lá em cima, carregada de água e gelo, voando lá a 10 km de altitude. Se isso daí não é o suficiente pra vocês entenderem que a atmosfera não funciona igual o Globo fala, eu não sei. De verdade mesmo. Vamos nessa. Tem rochas voando dentro do domo, né? Não tem. Não, rocha não vai voar, claro que não. É outro tipo de material. A rocha ela não vai estar voando porque ela não recebe energia pra isso. E se ela recebesse tamanha energia para voar, ela ia se desintegrar em primeiro lugar. É outro material. Agora, a água tá lá. Você tem gotas de água que sobem e formam as nuvens. Tá para todo mundo ver. Você sai agora da sua casa, você vê lá a nuvem. Tá voando lá no alto. Segundo o modelo do globo, se a atmosfera se comportasse com o mais denso estando abaixo porque a gravidade puxa, a nuvem ia estar aqui embaixo. E ponto. Essa é a lógica. É o que deveria acontecer. Então é por isso, né, Super Xandão, por exemplo, assim, ó, às vezes eu tô caminhando pela rua, por exemplo, eu não vejo uma atmosfera, pedra passando voando, tem um meteoro que cai, né, mas às vezes não passa voando, tipo assim, igual no GTA, né? Mas, ô Hércules, claro que você não vai ver pedra voando do seu lado, mas você não vê pedra de granizo caindo? Chuva de granizo é o quê? Antes desse granizo, desse gelo, tem gelo voando lá no alto, irmão. Somente um amigo mandou R$5. Gelo? Salve, Super. Boa tarde. Cai umas pedras e tem hora que caem umas pedras grandes de gelo ainda. Não as pedrinhas pequenas. Então, pô, gelo, velho. Então é por isso que o mais denso, Xandão, ele está abaixo, que ele tem uma maior densidade. Não, isso não se configura. Ô Hércules, cara, vamos lá no canal do André pra você ver os experimentos, irmão. O mais denso não está abaixo, isso é provado. É fácil de provar que não é o mais denso que está abaixo, porque se você for lá no canal do André e ver os experimentos, a miragem inferior, que acontece praticamente todas as vezes que você vai na praia, vai fazer um teste de curvatura, enfim, que você vai fazer uma mensuração dos gases ali na atmosfera dentro de uma certa distância, a miragem inferior acontece a todo momento. Miragem inferior só acontece com o menos denso abaixo. Se o mais denso estivesse abaixo, o que a gente teria que observar em 90% das vezes seria Fata Morgana. Ou seja, a elevação da imagem, ela sobe. Isso acontece às vezes, mas são raríssimas as vezes que isso ocorre, entendeu? Então por isso que eu tô falando, a atmosfera, ela não funciona do jeito que o globo determina. E isso daí é um tiro no modelo. Não dá pra você explicar. Segundo a gravidade, você não explica. Agora, segundo a termodinâmica, é o que a gente tá tentando aí falar, né? É claro que a gente não tem todo o conhecimento também, não. Eu não tenho, tá? Eu falo aqui o que eu sei, beleza? O que eu sei, eu garanto pra você que é o suficiente pra você parar e pensar. Falar assim, cara, tem alguma coisa errada realmente, entendeu?
tem uma maior densidade, né? Massa sobre volume. Então é isso, meu querido. É por isso que, por exemplo, até o magma tá abaixo dos seus pés e não assim. E isso aqui também de densidade ser massa sobre volume é o que a gente discute lá. Não é só isso. Essa fórmula ela foi padronizada. Tem outras variáveis que interferem nisso. Os experimentos que provam o que eu tô dizendo, tá lá no canal do André. Tem cálculo feito, tá lá. Outras pessoas já foram lá para discutir sobre isso, tá? Então assim, eu não vou ficar explicando tudo aqui também não, porque vamos tentar ir logo, até porque a live hoje não vai ser tão longa, né? Mas enfim, o Hércules está fazendo aqui bons questionamentos. São questionamentos que são previsíveis dentro do modelo que ele acredita, né? Em cima da sua cabeça, né? Também é por isso, mas enfim. E o menos denso, ele fica aqui embaixo porque a pressão é maior aqui. Conforme você sobe, você vai subindo em altitudes maiores, a densidade diminui, porque a temperatura... Mas, Super Xandão, jogo da Libertadores, você... Aqui que eu falei errado, ó. Quando você sobe, a densidade aumenta, porque a temperatura diminui, tá? Aqui eu cometi uma errata, que eu já tava falando pra caramba, já tinha explicado várias vezes na live, e tinha uns caras enchendo o saco aqui. Disse assim, ó, conforme você vai subindo, a densidade... Aqui eu falei errado. Quanto mais você sobe, mais denso é, porque a temperatura, ela diminui, certo? Então assim, ó. Isso é outra coisa que destrói o modelo do globo. Por quê? Porque o professor Hércules, ele diz assim, ó, o mais denso está aqui embaixo. Aí eu pergunto o seguinte para ele, me mostra um experimento de você conseguindo fazer algo ficar mais denso, porém em alta temperatura. Porque a temperatura aqui é maior, a pressão é maior. Como que você deixa algo mais denso? É impossível. Vocês entenderam? É literalmente impossível. Maior pressão, maior temperatura, maior densidade, isso não existe. Aqui embaixo não tem como. densidade aumenta, né? Você tá falando isso? Tá. E eu vou te perguntar uma coisa. No jogo da Libertadores. Vamos usar o jogo da Libertadores. Brasileiro adora futebol, Super Xandão. Bora, Assim, bora. Jogo da Libertadores. Você tem um duelo em Quito, sei lá, no Peru, no estádio da LDU. Até a bola vai mais rápido lá. Se Sim. fosse com a densidade maior, não ocorreria isso. Tem menor atrito e a bola corre mais rápido. Eu explico pra você isso daí, é muito fácil de explicar também, o professor Hércules. Sabe o que acontece em grandes altitudes? Sabe por que a bola, ou sabe por que o avião, ele prefere voar em grandes altitudes? É porque é o seguinte, irmão. A viscosidade funciona diametralmente oposta entre líquido para gás. Quando você fala de gás, quanto mais você sobe, está mais denso, a temperatura ela é menor, a viscosidade do ar é menor. Isso para gás. Aqui embaixo, um avião prefere não voar porque o atrito seria maior, porque a temperatura, a pressão é maior. E a viscosidade seria maior também. Para o líquido, essa regra ela é oposta. No líquido, não. No líquido, o que acontece? Você pega mel. Mel. O que vai acontecer se você esquentar o mel? Ele vai ficar menos denso. Ele vai escorrer com uma maior facilidade. Por quê? Porque você está adicionando energia, temperatura. As moléculas vão se agitar mais. Ele vai escorrer com uma maior facilidade. Pro gás, essa regra é oposta. Se você vai adicionar temperatura, vibrar mais as moléculas, a viscosidade vai aumentar. Então, quando o cara está jogando bola em grandes altitudes, a temperatura, por estar menor, por ser mais denso, a viscosidade ela é menor também. E daí o que acontece? A bola corre mais rápido. Além disso, os jogadores sofrem... Você aprendeu isso na escola, Super? É óbvio que não. Você acha que a escola vai ensinar isso para vocês? Vocês são tontos? Claro que não. Pra você aprender essas coisas, tem que estudar termodinâmica. É o básico. Pega qualquer livro de termodinâmica aí. Tem artigo de professores de universidade que explicam isso. A regra da viscosidade, que vai gerar o atrito no ar, ela funciona de uma forma para líquido e de outra forma para gás. São diametralmente opostos, como eu acabei de explicar aqui nesses exemplos, do mel e do gás. Certo? Né, dos pulmões, porque o oxigênio é mais rarefeito, ou seja, a densidade... Então, aqui também tá errado, o Hércules, porque o jogador em grande altitude ou qualquer outra pessoa que suba, ela não respira com maior dificuldade, porque lá tem menos matéria, menos gás, menos oxigênio. Não, é porque a pressão é menor. Por que a pressão é menor? Porque a temperatura também é menor, a densidade é maior. Consequentemente, se eu tenho um ambiente onde está muito frio, as moléculas estão mais densas, elas estão mais ligadas umas às outras, o que vai acontecer? Pela pressão ser menor, eu tenho mais dificuldade de puxar essa matéria para o meu pulmão. Aqui embaixo, eu respiro melhor, porque a pressão é maior. Consequentemente, os gases estão mais agitados. Eu consigo respirar com maior facilidade. Entendeu? de oxigênio é menor, Super Xandão. Você viu? A densidade é menor. E agora, Super Xandão? Mas a pressão, tá respondido. Lá em cima, dependendo do momento, ela pode ser maior ou menor. Que é o caso do Everest. Pode oscilar Você tem ventos lá a 160 km por hora. Durante aquele período que ninguém sobe lá, porque senão a pessoa vai morrer, óbvio. Tá, mas o que isso daí tem a ver com o que você tá falando, só porque tem vento em cima do Everest? O que tem a ver?
O que a gente tenta colocar, ô Hércules, é o seguinte. Quando você sobe no Everest e você identifica que tem ventos a 160 km por hora, ou seja, uma grande quantidade de matéria lá em atrito, voando para todo lado, com essa velocidade e força, isso mostra que lá em cima você não tem menos matéria. Você tem matéria lá em cima. O que muda lá em cima é a pressão. A pressão é menor. Por quê? Porque a temperatura é menor. Entendeu? Então, quando você diz assim, ó, no modelo do globo, quando você sobe, o ar fica rarefeito. Isso tá errado, porque rarefeito quer dizer que o nível de matéria vai diminuindo, mas isso não é verdade. E os ventos do Everest provam isso. Você quer uma prova melhor do que um vento de 160 km por hora? Olha o tanto de matéria que tem lá no topo do Everest. Se você sobe lá, você morre. Entendeu? Então é a pressão lá em cima. É a pressão lá em cima que ela pode ser maior ou menor. Não é discutir a Terra. O problema é a arrogância que esses malditos tratam o assunto. Dão aquela risadinha sem saber de porra nenhuma. Tá vendo? Mas isso aí de dar risadinha, de ter um deboche, eu não me importo. Não, irmão, eu não me importo com nada disso. O que importa pra mim só é o cara ser educado e respeitoso. Ele dá uma risada de deboche, juro pra você, eu entendo. Por exemplo, o próprio Hércules aqui, ele deu uma risada de deboche aqui agora há pouco. Mas eu entendo ele fazer isso, irmão. Ele é um cara que ele é um estudioso, ele é um acadêmico, ele ficou a vida inteira estudando o modelo do globo, ele acredita piamente nisso. Ele faz uma equação e pela equação dar certo, eles acreditam mais ainda no modelo, né? Eles não questionam as variáveis. Aí eu chego falando em terra plana, um cara que nem o Xandão, que não tem informação, que não tem nada, eu entendo o cara dar uma risada de deboche de mim. Ele não sendo mal educado já tá ótimo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Entendeu, irmão? O importante é isso, né? O Hércules aqui, ele tá sendo respeitoso, pô. Ele tá colocando bons pontos aqui. Ele tá colocando os pontos que corroboram com o modelo dele. E eu tô explicando aqui. Ter vento em cima do Everest com isso que você tá falando. Além disso, se tivesse uma densidade tão grande lá com esse vento, varria tudo, cara. Então assim, mas é o que acontece. É o que acontece. Por isso que as pessoas não sobem lá, certo? Quando tá nessa temporada aí de ventos perigosos lá no Everest, ninguém sobe, certo? Eles têm lá o material que registram isso, eles sabem, né? Quando vai ter vento, quando não vai. Enfim, não faz sentido. Na verdade, essa explicação que ele tá dando aqui é assim. E aí, Mateusão? Ele tá querendo dizer que... Vamos ver o próximo argumento do Hércules. Acima, mais rápido a água ferve. Beleza? A água ferve antes dos 100 graus. Beleza? É um fato. Se você tiver, por exemplo, quanto mais acima, mais rápido a água ferve. Beleza? Vai ferver antes dos 100 graus. Se você estiver ali, no nível do mar, você vai ferver a água, mais ou menos vai dar uns 100 graus? Então, por que, por exemplo, a água ferve na temperatura menor acima e ali ferve na temperatura um pouco maior? Porque você tem uma coluna maior, ou seja, a força da gravidade está exercendo maior sobre um número maior de gás, consequentemente tem uma massa maior, você tem uma força maior. Força igual a massa vezes a aceleração. E você tem uma massa maior de gás na sua cabeça, que é a coluna que você está falando aí. E é por isso que aumenta a pressão sobre a água, fazendo com que ela ferva em uma temperatura maior. Precisa de mais energia, né, Xandão? É isso. É simples, Xandão. Pra baixo, que seria a gravidade. Isso daqui eu não... Sinceramente, eu não entendi direito qual que é o ponto. Eu vou voltar aqui pra tentar entender o que ele tá falando de novo. Sobre um número maior de gás, menor acima, e ali ferve uma temperatura um pouco maior. Porque você, por exemplo, quanto mais acima, mais rápido a água ferve. Beleza? Vai ferver antes dos 100 graus. Se você estiver ali, no nível do mar, você vai ferver a água, mais ou menos vai dar uns 100 graus? Então, por que, por exemplo, a água ferve na temperatura menor acima, e ali ferve uma temperatura um pouco maior? Porque você tem uma coluna maior, ou seja... Mas se a água lá em cima, ela ferve mais rápido, numa temperatura menor, isso daí justamente não indica o que eu tô dizendo, que lá em cima tem matéria? Porque, por exemplo, Hércules, teve uma vez que a NASA mostrou um vídeo de uma... Olha o que eu vou te falar, tá? Então, olha só. A NASA mostrou um vídeo da ISS no vácuo do espaço e em determinado momento saiu fogo do motor. Criou combustão. Mostrando que para pegar fogo tem que ter oxigênio. E como que eles estavam lá no vácuo, fora da Terra, e aconteceu isso? Na verdade foi um erro de gravação, né? Inclusive, se eu encontrar esse vídeo aqui de novo, eu mostro, né? Eu já mostrei na live, mas faz tempo. Então, quer dizer, essa questão de que lá ela ferve mais rápido, eu não sei te falar de forma precisa por que lá tá fervendo mais rápido, mas se ferve, se tem esse atrito, é porque tem matéria lá em cima. Então não tá ficando rarefeito, certo? Bom, primeiro que nada disso faz sentido, por quê? Porque se nós tivéssemos a tal da gravidade, o mais denso estaria abaixo.
E não é isso que acontece. Né? Então, esse argumento dele, que você sobe, a água ela ferve mais rápido. Tudo bem, mas com certeza tem uma explicação dentro da termodinâmica específica para isso, né? Eu precisaria avaliar, inclusive, o experimento, o fenômeno, entender se isso está sendo feito, como que está sendo feito, né? Mas eu quero dizer o seguinte, esse argumento dele, que é um argumento bom, bacana, ele corrobora, do meu ponto de vista, né, do que eu sei até hoje, mas com a tese de que lá em cima, justamente por você ter matéria, essas coisas acontecem. Para mim é simples, simples. A força da gravidade. Próximo argumento. A força resultante da atmosfera está sobre sua cabeça. É aí que tá, não é, por exemplo, se os gases estão se movendo do lado, porque a atmosfera, a densidade dela, a princípio, soma total é sempre a mesma, né? Então não vai mudar, é aí que tá. Mas então, aí é o seguinte, ó, é justamente isso que é um ponto discutível. Por quê? Porque no modelo do globo eles dizem assim, ó, como você tem a gravidade e o mais denso está abaixo, você tem uma coluna, eles dizem isso, tá? Coluna de pressão sendo exercida sobre as nossas cabeças. Mas, se você tem uma atmosfera e os gases são moléculas independentes, eles vibram para todos os lados, é impossível que tenha uma coluna. Não tem uma coluna na cabeça de cada ser humano da Terra exercendo força sobre ela. O que existe, na verdade, é uma atmosfera com um gradiente de pressão. Nós ficamos aqui embaixo por conta da pressão atmosférica, que é exercida através desses gases, da composição deles, da forma como eles estão se agitando na atmosfera, certo? Então não dá pra eu falar que tem uma coluna assim, ó, em cima da minha cabeça. Na verdade, essa pressão ela está acontecendo para todos os lados. Os gases estão indo para todos os lados exercendo essa pressão, né? É mais coerente, né? Embaixo, por ser maior, o menos denso, estar aqui embaixo. A massa dela vai ser sempre a mesma, não muda. Isso vai diretamente contra o modelo do globo. A atmosfera no modelo do globo, ela diz que é o mais denso que tem que estar aqui. Porque em tese você teria a gravidade. Vai ficar pública, mano, vai ficar pública. Puxando o centro de massa. Vai sim, universo. Esses gases para baixo. Não é isso que acontece. É o contrário. É literalmente o contrário. Contrário Por como? isso que lá no Red. Como que é o contrário, Super Xandão? Me ajuda a tirar isso aqui que tá emperrado e não tenho força com a outra mão. Ele fez um questionamento aqui. Calados, ninguém é manso. Ele fez um questionamento aqui que eu acabei de explicar, né? Eu falo categoricamente que a atmosfera, ela se comporta... O Pix tava meio baixo, rapaziada. Deu uma aumentadinha. Eu acabei de explicar que a atmosfera ela se comporta de modo contrário ao que ensina o modelo do globo, né? É nesse sentido que eu tô falando. Ô Hércules, você realmente parece ser um cara gente boa. Vamos participar de uma live lá, trocar ideia sobre essas coisas. Vai valer a pena, irmão. Por exemplo, você tem um... Ninguém quer saber dessa discussão de gravidade, Sussu. Ô mini japonês, difícil é achar alguma coisa que você quer saber na vida, né? Além de punheta. É só deixar os caras falando e fazem isso. Desgraçado. Um balão de gás hélio, não precisa nem esquentar ele. Eu sei que vocês dizem que tem que esquentar para as coisas subir, ó. Mas o balão de gás hélio não precisa nem esquentar, cara. Ô Hércules, a explicação pro gás hélio é muito simples, irmão. Já falei aqui na live também, ó. Deixa eu explicar essa porra, tá? Que isso aqui precisa ser explicado. Ô Hércules, o gás hélio, ele sobe sem precisar que seja entregue energia. Por quê? O gás hélio, ele tem uma formação molecular. A forma como as moléculas dele, que compõem o gás hélio, estão dispostas, elas permitem que ele acelere mais. É característico, especificamente falando do gás hélio, que ele tem maior capacidade de movimentação, ele acelera mais. Essa é a diferença do gás hélio para os outros. Então, quando vai pegar e avaliar um gás, como o gás hélio, por exemplo, você tem que pegar e entender como que essas moléculas dele interagem umas com as outras. Se elas aceleram mais e tem essa capacidade de vibração, que já é uma característica desse gás, é natural que ele suba. Por isso que ele é utilizado para fazer isso. Para deixar aquele balão lá flutuando, que aguenta por mais dias, né? Do que um balão comum, por exemplo. E ele vai subindo. Inclusive, tem umas reações bem interessantes. Xande tá com a voz estranha. Ô irmão, eu faço sei lá quantas horas de live na semana, berrando, gritando, estompando betas. Como você acha que vai ficar minha voz? Que são sólido, liberando gás. E aí, quando libera o gás, proporciona as coisas a subirem, não esquenta. E aí que tá. Mas enfim. A gente tá falando sobre refração, sobre miragem inferior. Quando você entende que a atmosfera se comporta de um jeito totalmente diferente... Pois é, mano. Só que a refração não tem nada a ver com isso aqui que eu tô falando, sabe, Super Xandão? Refração é outra história, eu sei que vocês falam da curvatura da Terra lá e tudo mais. Refração não tem a ver com isso que eu tô explicando aqui. Como não tem a ver com o que você tá explicando? Tá, vamos entender. Por exemplo, se a luz tá desviando ou não na atmosfera, não tem a ver da quantidade de massa que eu tô falando. Ô, louco.
Não, peraí, calma, é assim. Por que que a refração, então eu vou explicar aqui, ó, vamos lá. Por que que a refração, ela tem um impacto, talvez o mais significativo, para estompar o modelo do globo? Para a luz desviar, ela depende do meio onde ela está sendo propagada. A quantidade de matéria naquele meio vai influenciar diretamente como a luz vai desviar, certo? Ou seja, se eu tenho aqui embaixo uma quantidade de matéria que está maior, que é maior, numa maior pressão, certo? Se eu tenho isso aqui embaixo, o que vai acontecer? O que deveria acontecer se tivesse maior matéria? Se o mais denso estivesse abaixo? Nós veríamos isso aqui, ó. Isso é a regra do modelo do globo, ó, que deveria acontecer no modelo do globo, ó. Nós veríamos a imagem subir. Ela ganha elevação se o mais denso estivesse abaixo. Nós veríamos isso, ó. 90% das vezes isso aqui que a gente veria, ó. No entanto, o que acontece é o oposto. Oposto, Hércules. Você vai lá no mar, você faz um teste de curvatura, você vê miragem inferior. Inferior acontecendo. Para ter miragem inferior, a regra é menos denso. O meio tem que ser menos denso. E aqui embaixo eu já expliquei por que o meio é menos denso, é uma coisa lógica, porque a pressão é maior, a temperatura é maior. Entendeu? Por que a refração ela tem um impacto significativo? Claro. Para você ter uma ideia, ô Hércules, você sabe por que o assunto refração veio à tona a ser discutido? Foi por causa dos terraplanistas. Nenhum globe ou um defensor do globo brabo citou refração durante todos esses anos. Os caras da Terra precisaram estudar para entender por que nós conseguíamos observar coisas em um determinado momento na linha do horizonte e em outro não. É refração. É a luz desviando. Nunca foi por causa da curvatura. Se dependesse do modelo do globo, eles iam ficar pro resto da vida falando, é por causa da curva. Aí você falou, mas eu vi o objeto, eu dei um zoom e vi. Ele, aí fica assim, ó, ficaria essa coisa jogada no ar. Entendeu? Aí não, teve que ir lá pesquisar, entender o que é refração, que a luz desvia, como que a atmosfera se comporta. Então, uma coisa está diretamente ligada na outra. Tem um impacto gigantesco, porque a refração, ela prova categoricamente que não é a existência de uma suposta curvatura que faz o objeto sumir. É o desvio da luz. Ponto. Certo? Tipo, nós estamos olhando para o mesmo objeto, independente se a luz está desviando ou não, nós estamos falando daqui, ó. Certo? Dessa questão da água, por exemplo, não importa se a luz desvia ou não. Eu quero saber qual é a resposta para isso. Então, por exemplo, os jogos da Libertadores lá. Muda as coisas. Eu falei aqui, o jogo da Libertadores que ele perguntou, eu falei que tem a ver com viscosidade do ar, tá? É só ele pesquisar que ele vai ver lá. Vocês vão falar que a viscosidade do gás, ela diminui, né? Com diminuição da temperatura, seria isso? Isso daí. À medida que você ganha altitude, fica mais denso. E conforme vai ficando mais denso, porque a temperatura é menor, a viscosidade diminui. Só que não é bem assim, porque no Equador é quente também. Você tem locais quentes, então aí muda, né? Você tem locais quentes com altitude e locais frios com altitude. E não se comporta do jeito que estão falando. Por exemplo, frio com altitude é o Everest, quente com altitude é La Paz, na Bolívia. Por exemplo, outro, Quito, Equador. Esses locais aí, cara. O jeito que deveria se comportar no modelo do globo, você começa a perceber, irmão. Aí você associa. Não sei aqui exatamente o que faz o Equador especificamente ter essa mudança. Uma hora tá mais quente, outra hora tá mais frio. Acho que isso é uma condição local. Acho que tem outras variáveis. Não, acho não. Com certeza tem outras variáveis que interferem nisso, né? Tipo assim. Porque, veja bem, quando você sobe, quando um jogador vai jogar bola em grande altitude, é fato que a bola ela corre mais rápido, certo? Isso prova que a viscosidade lá ela é menor. Isso tá provando. E aí você está citando agora outro exemplo. Você saiu desse exemplo e foi para outro. Você está citando o Equador. Olha, eu não sei. Mas lá no Equador a temperatura ela é maior ou é menor? Eu não sei isso daí. Mas é uma questão de pesquisar e saber. É uma questão de você entender. Agora, isso não muda a essência do que eu estou te falando. A questão é essa. O cerne da discussão continua o mesmo. Tem vários exemplos aí que a gente teria que pegar, ó, um por um. Esse daí do Equador é um. É um argumento bom falar. Então por que no Equador funciona assim? Vamos pesquisar, vamos tentar entender. Com certeza tem outra explicação para isso. Porque o Equador por si só, mesmo dentro dessas condições que você está falando, dessa oscilação de temperatura, isso daí não é o suficiente, nem serve como argumento para mudar o cerne do que eu estou falando. Porque a atmosfera, quando eu digo que a atmosfera ela se comporta do jeito que eu estou falando,
Eu provo isso. É experimental. É visual. Você mesmo disse que quando o jogador sobe em grandes altitudes, a bola corre mais rápido. E é isso. Tem a ver com a viscosidade. Então, agora, do Equador eu não sei. Eu realmente não sei. Nunca pesquisei sobre o Equador. Né? Essas condições aí climáticas do Equador. Não pesquisei sobre isso. Isso aí, de repente, sei lá. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não tô falando que é isso. Ó, só vou dar um exemplo. Uma coisa que vem na minha cabeça, assim, que é especulativa. Por exemplo, talvez no Equador, por conta daquele tipo de região específica, você tenha uma composição atmosférica um tanto quanto diferente. Ou seja, a umidade do ar, por exemplo, pode ser diferente lá, fazendo com que aquele lugar tenha a capacidade de esquentar mais ou de resfriar mais em épocas diferentes. Estou citando uma ideia especulativa que pode estar correta. Talvez seja um elemento para justificar isso. Não sei se é o suficiente, certo? Teria que pesquisar mesmo. Aos testes de curvatura, que provam que o mar é nivelado. Cara, você mata a charada. Se você tem um mar que é plano e nivelado, se você tem um menos denso abaixo, que é provado através de miragens... Mas como é que o menos denso fica abaixo se o balão de hélio sobe, Super Xandão? Acabei de explicar também o caso do gás hélio, a diferença dele. Ele tem moléculas que aceleram mais, ele é diferente. A disposição molecular dele é diferente dos outros gases. Então, ele tem essa capacidade. É característica do hélio, especificamente falando. Explica isso. O menos denso estaria abaixo, mas o hélio é um gás que é pouco denso. E ele sobe. Corroborando com o que a gente fala, né? No modelo do globo, Super Xandão. E aí? O hélio era pra ficar embaixo, se fosse o menos denso ficando embaixo. Inferiores acontecendo. E nem esquenta o hélio pra ele subir, hein? Não precisa nem esquentar. A todo momento. Irmão! Mas tá legal, tá errado. legal. Não dá pra você associar até... Ó, eu tô satisfeito aqui, tá? Eu tô satisfeito, cara. Eu achei muito bom. Ô Hércules, você é um cara gente boa, cara. Gostei aqui do seu react, obrigado. Agrega pra caramba. Você é um cara que tem conhecimento, você manja do seu modelo. Seria bacana se um dia você participasse de uma live com a gente lá no André pra ver os experimentos, porque eu gostaria da sua avaliação sobre os experimentos, você vendo ali com a gente. Seria muito da hora, tá? Se você tiver disposição e quiser falar com a gente aí, ó, tá tudo lá. O material tá lá. A gente pode avaliar um experimento de teste de nivelamento, outro experimento falando sobre miragem inferior, mostrando lá a miragem inferior. O experimento mostrando que a gravidade não atua, né, que daí são as coletas de gás que o André fez, que tá lá também. Tem os cálculos, né? Essa parte de cálculo, quem manja mais é o Scur. Enfim, tem lá um material bacana lá para ser avaliado. Seria da hora. Seria da hora. Para quem quiser se inscrever no canal do Hércules, ó, tá aí, ó. Quem curte aí o tipo de conteúdo aí, material que ele disponibiliza aí, que ele fala.